terça-feira, o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria a multidão. Depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, hoje o Evangelho que tem muitos elementos que serviriam e servem para uma meditação bem mais aprofundada, que poderia levar um pouco mais de tempo além desses 5 minutos que nós temos à disposição para a nossa reflexão. Primeiro, é Jesus que vive essa experiência da oração. Jesus é alguém que tem uma vida intensa, Jesus é alguém que tem uma vida realmente agitada, muitos doentes que vão procurá-lo, muitas pessoas que querem escutá-lo, e aqui, pelo que parece, Jesus realmente tem esse momento em que ele precisa estar a sós para poder rezar. E os discípulos vão. Pelas 3 horas da manhã, então Jesus aparece caminhando sobre as águas, os discípulos têm medo, mas Jesus acalma dizendo: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Primeiro ponto que pode nos ajudar para a reflexão. Segundo, Pedro que pede a Jesus: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro." Jesus diz: "Vem." Pedro vai, mas ele começa a afundar e Jesus fala: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Depois que Pedro entra na barca, as ondas que agitavam a barca se acalmam, Jesus chega à cidade de Genezaré, na outra margem do lago, e ali ele continua a sua missão. Esses elementos, meus irmãos e irmãs, o primeiro pode nos ajudar, ou seja, a dimensão da oração diante da nossa vida, realmente a necessidade da oração. Como é que está a sua vida de oração? Você tem dedicado um tempo para a oração diante de tudo aquilo que é agitação do seu dia? Segundo, eles gritaram de medo porque pensavam que Jesus era um fantasma, e as ondas que agitavam o barco. Quantas vezes temos medo, e muitas vezes esse medo faz com que a nossa fé seja menos e evidenciamos mais o medo. Isso não pode acontecer. Jesus, quando vem, ele diz para mim e diz para você: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Terceiro, muitas vezes a nossa fé realmente é pouca, a tal ponto de que diante daquilo que parece impossível, eu não tenho tempo ou eu não tenho confiança de poder pensar de que Deus pode mudar a realidade ali que eu preciso para poder ser melhor. E aí então Jesus diz: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Que nós não possamos duvidar nunca da presença, da proteção, do amor de Deus por cada um de nós. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.